O absurdo do dia de ontem, gente. Até a própria delegada ficou indignada e ficou estarrecida com as imagens que a delegada viu. Pelo amor de Deus, uma mãe foi presa, suspeita de estuprar o próprio filho no interior do estado. Gabriel Cavarini, que mundo que nós estamos, hein? É final dos tempos mesmo. Que absurdo, Gabriel. Pois é, Dudu, é realmente revoltante, chocante, né? Esse caso que aconteceu em Linhares foi encaminhado aqui para a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente, de onde a gente está falando, em Jucutuquara. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Silvana de Castro, essa prisão aconteceu na última sexta-feira, tá? Lá em Linhares. Essa mulher é suspeita, é acusada de estuprar o filho dela, um menino de apenas 2 anos de idade. E o que causa mais indignação, né, Dudu, é que ela, de acordo com a polícia, filmava essas ações, né, que, de acordo com a própria polícia, são ações que caracterizam mesmo o estupro de vulnerável. Ela filmava essas ações e a polícia, inclusive, teve acesso a essas imagens, chegou a descrever alguns detalhes. É claro que a gente não vai entrar nessa situação aqui, mas o que chama a atenção, Dudu, é que, como você disse quando estava me chamando, é que a própria delegada, que é acostumada a investigar casos, né, que envolvem crianças e adolescentes, ela ficou assustada com o conteúdo desses vídeos, Dudu. Inclusive, a gente tem o relato dessa delegada, né, e a gente pode conferir mais uma vez agora, até para dar uma dimensão do que aconteceu, Dudu. Nós prendemos uma mãe que praticava atos libidinosos e conjunção carnal com o seu filho de apenas 2 anos de idade. E ela gravou por volta de... Foram 16 vídeos que nós apuramos, gravados com atos libidinosos e conjunção carnal com essa criança. Caso horrível. As imagens são terríveis. Eu acho que, para mim, que trabalha na DPCA, são 34 prisões até agora. Então, eu estou acostumada, de certa forma, a estar a par desse tipo de imagens, né? Nós identificamos, eu faço direto operações para identificar pessoas que estão envolvidas nesse tipo de crime, mas essas imagens são imagens que chocam qualquer pessoa, até quem está diariamente lidando com essas investigações. São imagens terríveis que a gente, enquanto mãe também, não imagina que uma pessoa vai fazer. Ela realmente pratica atos libidinosos, ela pratica sexo anal e pratica sexo vaginal também com a criança. Gente, pelo amor de Deus, cara. Pois é, Dudu, pois é, realmente é chocante, né? Principalmente quando a gente vê uma delegada que é acostumada a lidar com esse tipo de situação comentando o assunto. Enfim, tanto a Silvana de Castro quanto o restante da equipe aqui da DPCA vão continuar investigando esse caso, porque essa mulher que tem apenas 18 anos, né, tem um outro filho. Esse outro filho tem ali pouco mais de 1 ano. Até o presente momento, não há indícios de que ele também sofria esses abusos, esses maus tratos, mas é claro que cabe à polícia investigar tudo isso, né? O Conselho Tutelar também já foi notificado, está acompanhando o caso de perto. Essas 2 crianças foram encaminhadas para um médico, né, para passarem por exames médicos que possam detectar ali a possível presença de doenças sexualmente transmissíveis nessas crianças. Depois disso, depois de passarem por esses exames, eles serão encaminhados para a avó materna, que ficará responsável pelos cuidados dessas crianças. Inclusive, isso é um outro ponto, né, Dudu, que mostra o drama que essas crianças terão que atravessar, porque o pai delas, que poderia também ficar responsável pela guarda, não pode fazer isso porque ele se encontra preso, está no sistema prisional por conta do crime de tráfico de drogas. Enfim, é claro que, diante de toda essa situação, mesmo sendo crianças muito novas, será necessário ali um acompanhamento psicológico
psiquiátrico, com acompanhamento psicológico, né, para reparar esses transtornos. Por conta disso, o Conselho Tutelar garantiu também que esse serviço será oferecido para elas para pelo menos amenizar, né, os transtornos causados por essa situação. Agora chama a atenção também, Dudu, a recorrência de casos de agressão sexual em Linhares, tá? Já é o 34º caso que é registrado só neste ano. Todos os outros envolveram homens, né? Os acusados eram homens, acusados de cometer esses crimes. Essa é a primeira mulher que foi também acusada por esse tipo de situação. Enfim, a delegada falou também sobre uma outra prisão de abuso sexual infantil que aconteceu neste município. Vamos conferir as informações que ela trouxe para a gente sobre esse outro caso, Dudu. O primeiro caso que nós prendemos foi de uma criança que foi estuprada pelo seu cunhado, uma criança de 6 anos, na região rural de Linhares, onde nós ouvimos, inclusive, por meio de escuta especializada, essa criança. Rapidamente nós agimos e, durante a noite, quando a mãe precisou de deixar ela com a sua irmã mais velha, de aproximadamente 20 anos, durante a noite o cunhado praticou atos libidinosos nessa criança. Nós identificamos que há também uma outra vítima, outra criança de um casamento anterior dessa pessoa que foi presa. Este fato está sendo apurado pela delegacia para identificarmos a criança e as pessoas que possam auxiliar nessa investigação. Pois é, Dudu, isso mostra que não são exatamente casos tão isolados quanto a gente esperava, né? Inclusive, a Polícia Civil destacou também nessa coletiva que aconteceu na Chefatura de Polícia ainda nessa última terça-feira, né? Destacou a importância de vizinhos, pessoas que têm acesso a essas informações, denunciarem os casos para a Polícia Civil investigá-los. E com isso, é claro, prender esses possíveis suspeitos, mostrar até para a sociedade, né, que casos como esse não passam impunes. A Polícia Civil, inclusive, falou sobre esse assunto. Então vamos ouvir mais esse trecho da entrevista coletiva para entender a importância dessas denúncias, Dudu. A gente está mostrando o trabalho da polícia, porque existe uma estatística de que apenas 1 em cada 10 casos são denunciados, porque essas pessoas vivem, na maioria dos casos, são cometidos dentro de casa, né? Esses casos de estupro. Então, a vítima fica subjugada pelo agressor. Então, é importantíssimo a gente divulgar esse trabalho que está sendo feito na região de Linhares, para que mais gente, mais vítimas tenham coragem de denunciar, e nós temos uma satisfação muito grande de resolver esses casos, porque a gente consegue retirar as vítimas das mãos desses torturadores, desses estupradores, que muitas das vezes estão dentro de casa. Pois é, Dudu, é assustador, né? Assustadora essa informação. Apenas 1 a cada 10 casos chegam até o conhecimento da polícia, são devidamente denunciados. Olha, a gente está falando de um ano em que já foram registrados 34 casos de abuso sexual envolvendo não apenas crianças, né? Esse aí é um número geral de Linhares e ainda existe toda essa notificação. Então fica aí o recado do Fabrício Lucino, né, para a população denunciar qualquer caso de suspeita, né, de uma pessoa, seja criança ou uma pessoa também que já seja maior de idade, que esteja sofrendo esse tipo de situação dentro do ambiente familiar ou dentro de qualquer outro ambiente, né, Dudu?